E aí, pessoal do Espírita Pop, tudo bem com vocês? Hoje estamos nos reunindo mais uma vez para falar de um tema que a doutrina espírita tem uma contribuição enorme para proporcionar ao coração humano e, e eu super tive dificuldade de montar esse tema porque é muito delicado, mas ele é super necessário e a Yasmin vai apresentar para nós e falar um pouquinho sobre ele também, né, Yas? É isso daí, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo, entender um pouquinho mais sobre o processo do luto, sobre isso que todos nós passamos e precisamos ressignificar nas nossas vidas. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho? Chama a vinheta, produção. E aí, pessoal, esse é um tema que a humanidade se debate desde que conseguiu compreender que existe algo além da vida, né, que deve haver algo além da vida. Então, desde sempre, o respeito aos entes que partiram, às pessoas que partiram, se constitui um elemento de cuidado de todas as civilizações, de todos os povos que a gente pôde investigar. Mas hoje a gente gostaria de falar o coração de cada pessoa que está aqui nos assistindo, para dizer que a pessoa que tu ama, que partiu, ela continua viva, ela continua presente. E existem algumas coisas que a gente pode fazer que atrapalham, e que a gente faz que atrapalham, e outras coisas que a gente pode fazer que ajudam e amenizam e promovem o bem-estar dessa pessoa que está no plano espiritual. Né, Yasmin? É isso daí, pessoal. Se a gente for ver, vamos começar devagarinho, mas se a gente for ver lá na Gênese, quando fala sobre a revelação espírita, né? De tudo que o Espiritismo trouxe para nós nesse processo, onde a gente recebia as mensagens, né? Allan Kardec fez a decodificação, falou que a revelação mais importante que o Espiritismo trouxe foi a certeza da vida após a morte. Porque a gente conhece aquele ditado popular, né? A única certeza é que todos nós vamos morrer. Não, agora a gente vai ressignificar isso daí. A única certeza é que todos nós vamos nos reencontrar um dia. E com essa, quer falar alguma coisa, Cris? Não, é que, na verdade, tem uma coisa na Igreja Católica que eu acho legal, porque, não sei se tu sabias, a data de cada santo, que chama martirológio, né, tem o martirológio Uhum. católico, né, dia de São Francisco, dia de Santo Antônio, né, enfim, de todos os santos, né, e o dia de todos os santos é 2 de novembro, por isso Que que a legal. gente fala que é o dia, dia de finados, né. Mas uma coisa importante que, para a lógica católica, para a lógica cristã, é o primeiro dia da vida eterna. Então, é quando você Uhum. nasce para a vida espiritual. É isso mesmo. E Que mesmo bonito isso. nós, e mesmo nós que somos reencarnacionistas, como quase metade do planeta, não deixa de ser a vida eterna, porque é uma vida só, como diz Paulo, né? Paulo diz que é Uhum. uma vida só, e de fato é uma vida só. A diferença é que Deus é tão misericordioso que ele deu uma chance para que a gente tivesse assim um aproveitamento X, faz uma avaliação, dá uma corrigida no projeto, vem de uma forma um pouquinho diferente, e assim a gente vai alternando, como se fosse uma escola mesmo, né? Eu Uhum. não me adaptei com aquela professora, tá, no ano que vem vai ter outra, tu vai achar outras formas de conteúdo. Eu reprovei, mas eu ainda vou ter outras chances. E assim, essas sucessivas vidas vão ensinando pra gente que a morte não é o fim, mas é apenas o começo de uma nova jornada. É isso mesmo. Ainda nessa parte da Gênese, né, que eles citam o exemplo, eu achei tão bonito esse exemplo que fala lá, de a gente imaginar que alguns amigos, alguns parentes nossos pegaram uma embarcação e do nada essa embarcação sumiu. E a gente entrou em desespero porque acabou, a gente nunca mais vai falar com eles, e a gente fica naquela saudade, naquela tristeza. E aí, em algum outro momento, uma outra embarcação chega nessa ilha onde aquela embarcação ancorou e reencontra, né, aquelas pessoas lá e se comunicam, falando que estão bem, passando mensagens de carinho, né? Então a gente ter esse conforto de saber que não acaba aqui, é muito bom a gente ter essa certeza, esse conforto que não acaba aqui, né? É Tem uma muito bom. música até do grupo Bem que fala sobre isso, né? Se eu partir antes de você. Essa música é lindíssima e tem um trecho que fala, né? Leve a vida normalmente, como quando um grande amigo vai viver longe,
não significa que é inacessível, né? Só significa que nós estamos num momento e em realidades diferentes, onde em algum momento dentro dessa misericórdia divina nós vamos poder nos reencontrar. E é muito legal a gente saber, pessoal, entender que a saudade ela é dos dois lados. Não é porque aquela pessoa que a gente ama, que ela desencarnou, que a gente não tem mais essa conexão, porque o amor, ele transcende todas as barreiras. O amor transcende tudo. E a gente continua com esse carinho, com esse amor, com essa conexão. E por isso que a saudade é dos dois lados. Mas é importante que a gente tenha cuidado, como Emmanuel fala lá no livro Amor e Saudade, ele vai falar para nós para que a gente não permita que a saudade se torne desespero, porque esse desespero não auxilia esses nossos amados que se encontram em outro plano. Então, a gente entender que uma saudade tem que ser aquela saudade boa, da gente lembrar da pessoa com memórias felizes, em bons momentos, porque a gente transmite essa energia para aquela pessoa que se encontra no outro plano da vida. E assim auxilia ela nesse processo de seguir adiante, né, Cris? Com certeza, isso que tu tocou é o ponto nevrálgico do nosso tema de hoje. Porque nós temos o potencial de orar, e aqui vou citar um filme, Viva, né? A Vida é uma Festa, da Disney, que fala que quando os mortos eram esquecidos na tradição mexicana, eles sumiam, né? Então a importância de lembrar dos mortos. Ele é um filme totalmente espiritualista, lindo, lindo, lindo esse filme, e eu vou traduzir aqui essa lembrança como uma oração. Mas é uma oração de homenagem, é uma oração de doação e nunca de pedido, gente, porque a gente pode atrapalhar o processo de trabalho. A gente consegue, às vezes, com o nosso pensamento, invadir o pensamento daquele que está no plano espiritual e, de alguma forma, atrapalhar ele. Quando a gente não tem o equilíbrio necessário e começa a fazer pedidos a essa pessoa. Atender pedidos é uma situação que a gente tem que pedir a Deus, a Jesus, né? Aqueles missionários do Cristo, mas a gente tem que ter o cuidado de não pedir aos nossos entes queridos coisas que talvez nós nem mereçamos, que a gente nem pode receber porque não está no nosso planejamento reencarnatório, ou esteja fora da alçada dele, vai fazer ele ficar triste, né, com essa situação. E aqui, além, né, desse filme da Disney que eu falei há pouco, eu quero falar do filme Nosso Lar, que é um filme que quem não assistiu ainda e passa por essa situação do luto, super importante. Eu já vi o filme, mas já leu o livro? Importante ler esse livro também, gente. É um livro maravilhoso, né? Um dos best-sellers da doutrina espírita, milhões de livros editados. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? Um pai, uma mãe, um filho, um irmão, mas tem um texto do Emmanuel, A Frente da Morte, que ele vai nos sugerir, eu sugiro que vocês possam ler, procurar ali A Frente da Morte, né, Emmanuel, ditado por Chico Xavier, que ele vai falar dessas coisas que nós estamos comentando aqui. E, quando possível, a gente poder também sublimar a nossa dor, ajudando as pessoas em dedicação àqueles que partiram. Né? Vou dar um exemplo aqui, o Instituto Ayrton Senna. Né? Em memória a Ayrton Senna foi feito esse instituto que atende tantas crianças. E tantas instituições no Brasil que surgiram em função de um ente querido que partiu, e aqueles parentes, né, sobretudo muitas mães, condoídas com a situação, começaram a amparar essas pessoas, e isso fez toda uma diferença. Né? Uma história famosa, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que surgiu, né, da Miss América, casada com um senador, perde seu filhinho pequeno, e ela, condoída da dor, vai amparar um orfanato, já que o filhinho dela gostava muito das crianças do orfanato que ele foi visitar uma vez, e ela vai dedicar a vida dela a fomentar uma instituição que, no mais tarde, vai ser essa universidade. Então, o amparo às crianças é uma boa forma de nós sublimarmos toda a dor que a gente tem em relação ao nosso luto. E a Universidade de Mackenzie, mesma coisa, uma senhora que fazia confeitos
para as crianças da rua, começou a educar, evangelizar aquelas crianças, aquilo virou uma escola, da escola se tornou a Universidade de Mackenzie em São Paulo. Então são tantas histórias assim que começaram de forma despretensiosa e que eu quero aqui sugerir que você entre no trabalho social, que você possa se dedicar, caso você esteja sofrendo muito, para sublimar e dizer assim, ó pai, ó mãe, ó meu filho, eu estou aqui trabalhando e, e a gente, quando está trabalhando, nosso poder de intercessão aumenta, tá, gente? A gente ganha crédito, né? Então, para que a nossa oração tenha mais força e mais poder, quanto mais trabalho, mais amparo dos bons espíritos, né? Ou cada um chame como quiser, a gente vai ter. Mas Deus está ali com a gente, nos amparando nessas situações, e aí a gente consegue também ajudar aqueles entes que partiram a ficar numa condição melhor. Isso é muito realidade. O que o Cris falou agora, a gente tem lá no livro Na Era do Espírito, tem uma partezinha que o Emmanuel fala assim, ó. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama na alma. No entanto, converte quando possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos, aqueles que já partiram, te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem adeus. Onde a gente não trabalha mais nesse momento, a gente não trabalha mais com a Deus, a gente vê o até Olha breve. que lindo isso, né? O amor sem Uhum. adeus. Um amor sem Poético. adeus. É um até breve, é um te vejo no momento que a gente tiver que se reencontrar, né? E da gente também sublimar esse pranto que entra no nosso coração quando a gente está nesse processo, né? E fazer com que essas lágrimas de desespero possam se tornar lágrimas de alegria. Eu falo muito isso, né? Quando eu passei por esse processo do desencarne da minha avó, que foi a minha mãe, de ter que ressignificar e pensar assim, que gratidão por ter tido a oportunidade de viver com ela, por ter tido a oportunidade de estar aqui reencarnada nesse momento, ter vivido tantas coisas boas e lembrar dela sempre com muito carinho, com muito amor, porque a gente transmite isso para eles. E eles que já estão nesse outro plano, eles seguem trabalhando, seguem buscando o seu aperfeiçoamento, seguem buscando a sua evolução moral. A gente vê no nosso lar, né, no caso do André Luiz, que a gente sabe que é Carlos Chagas, mas lá no caso do André Luiz, ele vai lá, ele busca trabalhar, ele busca começar essa renovação dele mesmo, né? Porque o trabalho não cessa. Quando a gente fala o trabalho, é só fazer o bem ao próximo dentro da nossa esfera de ação, né, pessoal? Então a gente entender que todo esse processo que a gente passa é natural, é inerente ao ser humano. Entretanto, agora nós temos a certeza de que não acaba aqui. Isso ressignifica o nosso sentimento para a nossa vida atual, da gente saber que quanto melhor a gente estiver trabalhando dentro do bem, mais próximo a gente vai estar com o nosso coração daquela pessoa que já partiu, né? Porque muitas vezes a gente acaba se isolando no sofrimento, né? E isso nos afasta. Então a gente entender que as nossas ações no bem nos trazem para perto. Isso é verdade. Tem alguns filmes que tratam nesse tema e a vida continua. Filme que até pouco tempo estava no Netflix, acredito que ainda esteja. Também é de uma obra de André Luiz, né, editada por Chico Xavier, quando foi feito o filme. E um clássico do cinema, ganhador de Oscar, Amor Além da Vida. E ali nós temos uma abordagem de que não temos como desistir da vida e ficarmos bem. Sempre que a gente for desistir da vida, não vai haver um único segundo de paz após essa tentativa. Então, aqui no nosso coração, né, a gente vai ter que aprender a ser melhor, né, e até para a gente poder encontrar aqueles que partiram, porque se nós desistirmos da vida, nós não vamos encontrar e podemos ficar, inclusive, muitos séculos afastados deles, até que a gente recupere o equilíbrio. Então, firmes e fortes, nós vamos seguir um dia de cada vez, gente. Um dia de cada vez. E a pessoa que partiu, ela está vivendo uma vida, ela nos ama ainda, está vivendo uma vida cheia de oportunidades. Se é velhinho, imagina, ele já não é mais velhinho, ele, né, que o espírito ele se torna jovem, já não tem mais aquelas dores. Se ele conseguiu aproveitar aquela oportunidade que ele estava lá de crescer, às vezes com alguma doença, e a importância também de nós não admitirmos nunca no nosso país essa hipótese de suicídio assistido, que o espírito tem razão. Não existe uma, né, o próprio Jesus diz que não existe um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem autorização de Deus. Então, aliás,
uma folha de árvore, né? E até os fios de nossa cabeça estão contados. Ou seja, aquela filigrama de sofrimento tem uma causa justa e um fim proveitoso, tá? Então, assim, é evidente que nós vamos tomar um remedinho para dar uma organizada, né? Ninguém é de ferro, né, gente? Mas, assim, nós vamos usar a medicina, mas nunca, gente, nunca abreviar a vida de ninguém. Nosso Senhor Jesus possa nos envolver, porque a cultura da vida é essa. Nós estamos falando aqui não de um dia, não de um dia que a gente não possa ter saudade, mas de uma forma geral a gente possa compreender que essa saudade tem que ser uma homenagem. E aí eu já convido para assistir esse filme da Disney, Viva a Vida é uma Festa, que é um filme sobre a cultura mexicana, mas é muito bonitinho. Claro, né, gente, é um desenho, tem a licença, né, que qualquer animação tem que ter. Tem um outro filme da Disney que é bonitinho, né, Soul, né, Alma em inglês, né, Soul. Vale muito a pena assistir Soul também. E são tantos e tantos os filmes que a gente pode aprender com eles um pouquinho desse nosso propósito, né? Que é sermos melhores. E eu posso dizer tranquilamente, se a vida fosse eterna, imagina nós caquéticos lá e não morremos nunca, é muito triste. Ah, mas era tão jovem, coisa e tal. Às vezes a pessoa já tem condição de ter experiências muito mais enriquecedoras. Nós estamos no rascunho da natureza da realidade, que é o plano material. O plano espiritual superior tem muita coisa boa, gente. Então, a gente só tem que fazer para merecer, e viver todos os dias como se fosse o último, amar todos os dias como se fosse o último. O Renato Russo tinha uma razão incrível, né, esse poeta brasileiro, ao dizer que a gente deveria amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É isso aí. E pra E gente... continua, Yasmin, deixa eu só um Desculpa. pouquinho, e continua valendo amar as pessoas como se não houvesse amanhã, a pessoa que partiu, a gente pode doar o nosso amor, Ah, com né? certeza. Com Porque assim, certeza. gente, a pessoa que partiu, ela só partiu. Ela não deixou de existir, ela continua com a gente. E é tão É legal, assim, a verdade. gente teve a oportunidade de ir a Uberaba e acompanhar psicografias lá no Pedro e Paulo, né, no lar de idosos Pedro e Paulo. E aí você vê uma mãe recebendo, você vê um filho, e aí a gente vê os espíritos preocupados conosco, pedindo que a gente vá no médico, que a gente se cuide, porque também estamos num corpo que precisa de cuidados para que a gente possa desempenhar nossas atividades. E eu pude ver situações assim, onde, por exemplo, uma mãe recebeu a carta de uma filha que era médica, morreu jovem, mas tinha um propósito ali naquela situação toda, e aí comprovando que a vida continua. A vida continua mesmo, gente. É verdade. E mais importante do que saber notícias das pessoas que estão lá no plano espiritual é nós mandarmos as nossas boas vibrações através das nossas ações. Então, vamos focar no bem que a gente pode fazer, que isso vai ser a maior homenagem que a gente pode dar no dia de finados aos nossos queridos. E aí eu já quero, antes de É tu verdade. trazer esse poeminha que tu vai trazer para nós, é isso, né? Uhum. Se tu quiseres deixar uma oração pelo teu ente querido aqui nos comentários do programa, coloca ali o nomezinho dele, o nomezinho das pessoas que você quer, né? Que Jesus abençoe a cada um e que a gente possa se encontrar no futuro, todos nós que estamos tendo essas experiências, né, alternadas, de forma muito melhor do que quando nós chegamos. Esse é o nosso propósito. E aqueles que partiram em situação muito difícil, a misericórdia de Deus é muito grande e vai ajudar no processo de reconciliação, de reparação, né, no seu devido tempo. Mas que bom que a gente tem essa crença na reencarnação, que a gente vai se encontrar, vai corrigir aquilo que a gente não fez bem, e até aquela pessoa que era uma criminosa, ela vai poder se recondicionar e se tornar uma pessoa boa. É só uma questão de tempo, né, de preparação ao longo dos anos, ela vai conseguir se reestruturar. Então, a misericórdia de Deus, ela é para todos, sem exceção. É isso daí, pessoal. Então, para a gente já ir encerrando, eu vou trazer aqui um sonetinho do Caravana de Amor, muito bonitinho, onde Emmanuel e Hércio Arantes falam assim: ninguém morre, olha só. Não reclames da terra os seres que partiram, olha a planta que volta na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão, no entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta é o orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Então, pessoal, que a gente possa ter essa fé no futuro, essa fé nesse reencontro, que Deus possa abençoar o nosso coração se ele está doído, se ele está sofrido,
para que a gente também possa se regenerar nessa experiência onde a gente passa, né? Que Deus abençoe a todos nós, abençoe você que está assistindo nesse momento, abençoe aqueles que já partiram, que você ama, e a gente saber que todos nós vamos nos reencontrar em algum momento nas bênçãos de Deus. Verdade. Beijo no coração, Yasmin. Fiquem com Deus todos. Estamos juntos, evoluindo juntos. Daqui a 1000 anos, nós vamos estar lembrando desses programas que nós fazíamos, dos amigos que nós fizemos, porque somos imortais e temos Deus no nosso coração. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.